Olá pessoal, estamos gravando a nossa última aula de homilética, que é como preparar e pregar mensagens bíblicas. E hoje, capítulo 5, você pode ver aí, nós vamos ver complementos do sermão, o perfil do pregador e o uso de ilustrações. Evidentemente que nessa aula nós vamos só dar uma visão geral e o seu estudo em casa que vai fazer toda a diferença. A discussão, o esboço é o esqueleto e a argumentação ou discussão é o recheio. Se o teu sermão tem 3 pontos, 3 divisões, quanto mais tempo você tem para pregar, mais recheio vai ter. Então cada divisão, 3, 4, 5 divisões, por exemplo, se você vai pregar meia hora e o teu sermão tem 5 divisões, vai dar o quê? Vai dar uns 5, 7 minutos para cada divisão. Se vai pregar uma hora, é o dobro. E lembrando que uma divisão pode ter mais tempo do que outra, não muito mais tempo, mas é possível que uma divisão necessite de mais tempo para argumentar. Veja o interessante, né? Eu vou passar para vocês um vídeo agora, a construção do esqueleto humano, e lembrando que o esboço, tudo que vimos até agora, o esboço, a construção do esboço é o esqueleto. A carne, o nervo, os complementos que vão por cima do esqueleto, né? Que é o esqueleto que sustenta tudo. O esqueleto é que sustenta tudo. Dizem que se não houvesse esqueleto, a gente seria um monte de massa, uma poça de músculo, nervos, veias no chão, assim. Então é o esqueleto que sustenta. Então o sermão é o esqueleto e a discussão, a argumentação é o recheio. É o corpo, é a carne que reveste o esqueleto, ok? Então dá uma olhadinha no vídeo aí, bem interessante, só para você lembrar a função do esboço. Interessante, né? E só o esqueleto não serve, né? Precisa ter o recheio. Então nós vimos que o objetivo da mensagem da pregação é edificar, exortar e consolar. Uma mensagem que não edifica, reveja os seus conceitos, reveja o seu esboço. Exortar não é chamar atenção, exortar é estimular, incentivar. A palavra grega é paraklesis, que vem de paráclito, paracaléu, que é tudo chamado para estar do lado incentivando, ensinando, aconselhando. É a função do Espírito Santo. E você vai edificar, exortar ou consolar a igreja. Aí nós temos divisões principais e subdivisões, que isso aqui é o esqueleto. A discussão é o desdobramento das ideias contidas nas divisões, ou seja, cada divisão você vai argumentar, pode ser uma ilustração, pode ser
Um versículo pode ser uma referência bíblica de alguém, um personagem bíblico, ou um outro texto bíblico. Mas nunca se esqueça que você tem um tema, o teu sermão tem um tema. Então você pode fazer links, chamar personagens ou textos de outro texto bíblico, outro livro bíblico. Você pode chamar para te ajudar na argumentação. Mas nunca se esqueça que você não pode fugir do seu tema. Então se você está falando sobre Davi, aí cita Abraão, aí começa a falar da vida de Abraão, como é que Abraão foi chamado. Não, se você está falando sobre Davi, você não pode fugir. Você tem que falar sobre Davi. Você não pode mudar de personagem, porque o teu tema é a vida de Davi, ou as vitórias de Davi, ou a fidelidade de Davi, eu não sei, depende do tema da tua mensagem. Então puxar Abraão para reforçar a tua argumentação, tudo bem, agora ficar em Abraão não. Qualidade de uma discussão, unidade entre as divisões. Se você tem um tema, as divisões têm que argumentar esse tema. Se eu estou falando sobre melancia, um exemplo, você tem que falar como é que a melancia foi feita, qual o melhor adubo, qual a melhor época para tratar, entendeu? Não adianta falar de abóbora. Você pode citar abóbora, mas não pode ficar falando da abóbora. O teu objetivo é melancia. Então, as divisões, se o teu objetivo é falar sobre melancia, as tuas divisões têm que acompanhar esse tema. Eu já fiz muito isso. Colocar um tema muito abrangente, tipo a Bíblia toda, aí, primeiro que fica chato. Segundo que é muita informação. Terceiro, que você nunca consegue terminar o esboço, né? Falar a Bíblia toda em 30, 40 minutos. Então isso realmente é um erro. Você tem que focar, o teu tema tem que focar o assunto. Progressão, tem que ter uma sequência, o teu esboço precisa avançar numa direção. Vou falar sobre a vida de Cristo, começa com a morte, a ressurreição. Não, começa com o nascimento. A mente humana, você já assistiu o filme, né? Se o filme não segue uma sequência lógica, você não entende, você tem que assistir 2, 3 vezes o filme. Então, quando ele segue uma sequência coerente, uma sequência histórica, ou outro objetivo, então é compreensível, é assimilável. Então, vou falar sobre a vida de Cristo. Primeiro, Cristo antes de se humanizar, o anúncio da humanização, o seu nascimento até os 30 anos, o seu ministério, ministério, morte, ressurreição e ascensão. É lógico. Então, se eu for falar sobre Abraão, quem era Abraão, sua ascendência, né, seus antepassados, a chamada de Abraão, Deus chama Abraão, a promessa, o que implicava a promessa para Abraão, aí a chegada dele em Canaã, as dificuldades dele, a prova da fé, que foi o Isaac, e a morte e o encerramento da sua missão. Procure que as divisões sejam progressivas, tenham uma sequência. Falar sobre salvação. Eu falaria primeiro sobre por que é importante a salvação. Segundo, a reconciliação com Deus através de Cristo. A adoção nos torna filhos. A justificação nos torna justos. Aí a sequência tem que pensar bem aí para fazer uma sequência mais... Dizem que tudo acontece ao mesmo tempo. Um professor meu disse que os eventos da salvação é como raios de uma bicicleta, caminha tudo junto. Mas eu creio que existe uma sequência, né? Por exemplo, Deus não pode te adotar sem te justificar. Ele não pode te regenerar sem te justificar. Primeiro a justificação, que é a reconciliação. Depois outros eventos. Então eu creio que tem uns raios de bicicleta que vão na frente, né? E outros vão atrás. Então se você for falar salvação, basicamente justificação, santificação e glorificação, né? Faça numa sequência. Justificação que já ocorreu, santificação que está ocorrendo e glorificação que ainda vai ocorrer. Então tem que ter uma progressão, tem que ter uma lógica nas divisões. Brevidade, ok, clareza,
útil e válido, variedade, isso você dá uma boa lida. Fonte de material para discussão. Inquestionavelmente a Bíblia é a nossa suprema fonte de informações para pregar a Bíblia. Se eu quero pregar a Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia. Parece brincadeira, mas vivemos uma crise de conhecimento bíblico. Eu não sei outras épocas, mas hoje a Bíblia é o livro mais vendido e talvez o menos lido proporcionalmente. Eu tenho perguntado nas igrejas, quem leu a Bíblia uma vez, pelo menos, uma vez, uma, não é 10, nem 100, nem 1000, uma. E a média tem sido 10 a 15% que leram uma vez. Todo mundo sabe que é importante, mas poucos leem. E muito menos estuda, né? Porque quem estuda vai ler. Se não lê, já é um sinal que não estuda. E aí nós temos 3 tipos de estudantes da Bíblia e 3 tipos de pregadores da Bíblia. Aquele que vê de longe, que é esse aqui, ó. Então nós temos esse aqui, do garoto na praia olhando a praia, o mar. Ele vai conhecer o mar? Vai. Mas só na praia olhando é um conhecimento superficial. Depois esse aqui é o surfista, né? Que ele está em alto mar, está na superfície da água. Vai conhecer o mar? Muito. Um surfista tem que conhecer bastante sobre o mar. Mas é um conhecimento limitado. Agora o mergulhador, que vai às profundezas. E por mergulhador até aqueles submarinos, aqueles aparelhos que conduzem o indivíduo para mais profundo possível, né? Então ele vai conhecer muito mais. Então o estudante ele pode ser um apreciador do horizonte, ele pode estar na superfície ou pode estar nas profundidades da Bíblia. E o tipo de estudante que você vai ser o tipo de pregador, ensinador que você será. É impossível que esse aqui, ó, ensine com profundidade. Esse aqui já tem menos profundidade, mas mais do que esse. Isso vai afetar a pregação. Você percebe quando a pessoa estuda a Bíblia ou quando ela só observa a Bíblia. Então ela vê coisas. Eu conheço pregadores, professores que eles veem coisas que eu passei a vida toda e não vi. Mas são pessoas que dormem em cima da Bíblia, né? Estudam a Bíblia. Isso vai afetar a qualidade do que você prega. E isso vai evitar a chamada teologia da repetição. O que é a teologia da repetição? É você pregar o que ouviu. É você pregar o que aprendeu com outros, você pregar o que leu fora da Bíblia. Então você vai repetir ideias dos outros que muitas vezes não estão na Bíblia. Algumas sim, outras não. É perigoso. Num mundo de tantas heresias e tantas manipulações, né, da verdade, verdade se tornando em inverdades, nós temos que zelar pela verdade. Só ela liberta. Quase verdade não funciona. Tem que ser 100% verdade. Outras formas de literatura. Um grande equívoco é afirmar que só o pregador da Bíblia só deve ler a Bíblia. Isso é um grande equívoco. O pregador da Bíblia, ele, como diz um homem de Deus, né, na história, temos que visitar bons livros, mas morar na Bíblia. Então a gente mora na Bíblia, é o nosso endereço principal, mas não deixamos de visitar bons livros. E o estudante da Bíblia, ele precisa de outras literaturas, ele precisa ampliar o seu horizonte para não falar besteira, para não ser anticientífico, porque a verdade, a tua palavra é a verdade, o Senhor Jesus disse, mas existe verdade fora da Bíblia. Existe, claro. A gravidade é uma verdade, a lei da gravidade. As leis de Newton são verdades inquestionáveis, pelo menos dentro do que eu entendo, né, como leigo. Então existe o teu nome, o teu celular é uma verdade. Se eu quiser conhecer o teu celular, eu vou perguntar para você, não vou ler a Bíblia. Então existem verdades fora da Bíblia e a gente tem que tomar muito cuidado
para não desprezar as outras verdades só porque não estão na Bíblia. A boa ciência, ela descobre coisas que vão nos ajudar até a entender a criação, ou confirmar relatos bíblicos. Então, precisamos de outras literaturas úteis, comentários críticos, expositivos e devocionais. Eu sempre digo, se você encontrar assim, comentário da Bíblia em um volume, fuja. Ninguém consegue comentar a Bíblia em um volume. Claro que quem está começando, um volume para toda a Bíblia é legal, mas para quem já está na estrada, você vai querer algo mais. Então, normalmente, bons comentários, eles um volume para cada livro da Bíblia. Comentário de Gênesis é um volume. Comentário de Salmos é um volume. Isso mostra que houve uma pesquisa, houve um esforço. Outro, comentários tem que ser exegético. O que é exegético? É analisar não o português da Bíblia, mas o original, que é o grego, o aramaico, o hebraico. Então, o comentário, dá uma olhadinha se ele trabalha com o original. Não interessa para nós estudarmos a tradução em português, que é o primeiro passo. O primeiro degrau do estudo é o português, que é a tradução. Mas você tem que depois se aprofundar no original, na cabeça de quem escreveu. Ele usou uma palavra grega, ele usou uma palavra aramaica, ele usou uma palavra hebraica. O que ele quis dizer, o que significava essa palavra naquele contexto. Isso é exegese. Então, o comentário bom é exegético. Tem o devocional, olha, Deus é bom, Ele vai cuidar de você, descansa no Senhor, receba do Senhor a vitória. Isso é devocional. É bom também para fortalecer a fé, mas para aprender a profundidade da Bíblia tem que ser comentários que trabalham com o original. Livros biográficos, é tão legal você contar a história de heróis da fé. A Bíblia fala dos heróis da fé bíblica, da Bíblia, né? Os personagens bíblicos heróis. Mas houve muitos heróis no segundo século, terceiro, na Reforma, recentemente. Então, existem livros dedicados a heróis da fé, que foram fiéis na adversidade. Então, você conhecê-los e passar para a igreja, isso vai dar um up, né? Isso vai ajudar bastante. Não podemos pregar pregações, mas utilizar ideias de outros pregadores sobre o assunto é de grande valia. É muito comum, quando eu vou pregar uma parábola, pregar um texto, verificar se algum pregador que eu tenho por referência pregou aquilo. E eu ouço a pregação, vou anotando. Eu nunca vou pregar o que ele pregou, porque o que ele pregou reflete ele, reflete a visão dele, reflete as prioridades dele. Mas como coleta de informação é muito útil. Então, quando as observações, às vezes um versículo, às vezes uma aplicação, e se você usar muita informação dele, é bom citar. Irmãos, eu vou pregar hoje sobre a parábola do filho pródigo, e eu ouvi uma pregação de fulano de tal, e muita informação que eu vou falar hoje eu coletei dele. Seja honesto. Não queira passar para o povo que você não é, porque eu aprendi o seguinte: a mentira, ela funciona algum tempo, mas não o tempo todo. Se você transparecer para a igreja que você é o que você não é, o tempo mostra, e com o tempo eles vão vendo, vão descobrindo. Você copia ipsis litteris, palavra por palavra de um pregador famoso aí, e prega. Ou o Espírito Santo me revelou, estava orando à noite e veio essa mensagem. Mentira. E a igreja vai falar: uau, que pregador, uau, como fulano é excelente pregador, nossa, até descobrirem que tem aquela pregação na internet. Aí a tua credibilidade... Então, agora, se você for sincero, irmãos, eu usei informações de fulano, não estou repregando a mensagem dele, mas eu usei algumas informações. Se você quiser ouvir a pregação dele, procure o YouTube, assim. Eu faço muito isso. Então, usar como fonte, legal. Copiar palavra por palavra é inadmissível. Isso é plágio.
E eu acho que ninguém consegue pregar a pregação do outro sem mudar nada. É impossível. Então não podemos plagiar pregações, mas coletar dados. Como um livro, né? O livro, o que eu faço? Eu coleto dados. E é sempre bom mencionar tuas fontes. Isso estimula o povo também a procurar, né? Eu lembro que um amigo pregou uma mensagem linda, e eu não sei de onde ele tirou, mas o outro amigo, no outro domingo, que não estava no domingo anterior, pregou exatamente a mesma mensagem. Ou seja, os dois usaram a mesma fonte. E nenhum dos dois citou a fonte. E tudo indica que era exatamente a mesma mensagem. Mesmo emboço. Mas não citaram a fonte. Eu acho que no mundo acadêmico, ou até no mundo ministerial, cite a fonte. Porque as pessoas vão descobrir essa fonte e isso vai te trazer credibilidade. Olha, ele citou, olha, o Maurício pregou e citou, e olha aqui, realmente é verdade, não sei o quê. Então a mentira não vai longe. E começa a ferir tua credibilidade. A ciência e medicina, gente, nossa, eu estou sendo bombardeado aí por questões de evolução. E a última vez que eu estudei sobre evolução faz alguns anos, então sou obrigado a reler sobre a evolução, sobre a ótica cristã, o cristianismo e a evolução. Não é a evolução dos que querem provar que a Bíblia é falsa, mas a evolução científica mesmo. Ou a adaptação da espécie ao ambiente, né, que isso aí é comprovado. Então a gente não pode atirar pedras sem conhecer. Você não pode atacar toda a teoria evolucionista sem conhecer. E parte já foi provada, que é a chamada adaptação da espécie ao meio, né? Agora que o ser humano veio de um animal, eu não creio nisso pela revelação. Mas tem muita coisa verdadeira que você tem que conhecer. Então tem que pesquisar. Não fale sem conhecer. Não fale por preconceito. Outro dia um irmão estava combatendo o dinossauro, que o dinossauro nunca existiu, que o dinossauro é coisa do diabo. Poxa, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento acadêmico, ele vai desprezar tudo que aquela pessoa fala. Nossa, que irmão ignorante, como é que pode rejeitar um negócio desse? Aí o resto que ele prega de verdade também vai ser rejeitado. Então vamos conhecer o mundo ao nosso redor. A ciência e a medicina são duas áreas fundamentais para a gente conhecer. A psicologia não é minha área, mas eu vejo que quem cuida de igreja, quem quer pregar, curar as mazelas, ou pelo menos ajudar nas feridas abertas que as pessoas trazem da sua história, a psicologia ajuda muito. Então, se você tiver possibilidade de crescer, fazer uma graduação em psicologia, ou mesmo estudar dentro desse aspecto psicológico, é um leque enorme, é uma lacuna muito grande na igreja, nas pregações. Então, procure conhecer psicologia. Se fizer um curso, um bacharelado, melhor ainda. Mas se você gosta, se você se interessa, se aprofunde, né? Eu nunca entrei nesse universo, porque realmente é um universo, né? E para entrar você tem que... Isso tomaria muito tempo, né? Então minha área é mais teológica, mais exegética, mais... esses assuntos paralelos que vão colaborar com a nossa exegese. Mas se tiver uma chamada de Deus para essa área, na área de psicologia, faça isso, inclua na sua mensagem palavras de ânimo, palavras de cura. Não é uma terapia, né? Porque não se faz terapia com uma pregação, mas muitas pregações têm ajudado muito as pessoas a perdoar, principalmente o perdão, né? O perdão é poderoso. Eu tenho mensagem sobre perdão, não na área psicológica, embora eu tenha lido em livros sobre psicologia esse assunto. Então desenvolva, não é só informar quantos metros quadrados tinha Jerusalém na época de Davi. Isso é legal, mas entrar no psique da pessoa e suas mazelas, suas feridas, é bem legal isso.
Mas quanto mais você conhece, menos besteira você fala, né? A gente fala. A ignorância faz com que a gente pregue besteira, mexa com assuntos que não deveria mexer. Por isso tem que conhecer para poder ensinar. O testemunho de conversão, quando você for preparar um testemunho de conversão, pelo menos tem que ter 3 itens. Primeiro item, como era a sua vida antes de receber a Cristo? Você vai contar o AC, né, antes de Cristo, sem enfatizar demais o que você aprontava, né? Tem gente que veio de uma família cristã, ou tem gente que era bem criada, uma família equilibrada, então não tem uma história assim pesada. Mas tem gente que aprontou de monte. Então, não dê muita ênfase no que você aprontou. Enfatize a alma, a angústia, que você procurava em tudo e não achava satisfação para a alma. Esse é o número 1. Seria 25% do seu tempo, né? O seu testemunho, 25% é o que era antes. Tem gente que pega 100% do que era antes e prega, né? Só fala do que aprontava. Não, é 25%. Depois, número 2, como você recebeu a Cristo? A importância da palavra de Deus sendo ensinada, pregada, a sua reação, a sua decisão, o seu compromisso assumido e a sua perseverança nesse compromisso. E 3, que é 50% do testemunho, que é o que poucos utilizam, 50% para isso, a maior parte do testemunho vira tragédia, se espremer o testemunho jorra sangue, e na verdade você se espremeu, o teu testemunho tem que gerar luz, derramar luz, o que Cristo é na sua vida hoje, aí você vai desenvolver isso, o que Cristo é na sua vida, o que Cristo tem feito por você, e nada de aí maravilhoso, glorioso, esplendoroso. Conte a tua família, como foi restaurada, os vícios que você foi liberto, como o Senhor tem aberto portas para você, como ele tem sido teu Senhor, momento da angústia, como ele tem agido. Então desenvolva isso. E esse é o teu testemunho pessoal. Eu sugiro que você escreva o teu testemunho pessoal nessas 3 etapas e tenha já preparado na sua mente. Quando alguém pedir, quando você tiver a oportunidade, você já expõe. Então, faça isso como uma tarefa pessoal, desenvolva o seu testemunho pessoal. Mas lembre-se, 25% é antes de receber a Cristo, 25% é como você recebeu a Cristo, e metade a sua vida hoje com Cristo. Apelo final você dá uma boa lida, conclusão do sermão você dá uma boa lida. Aqui está o esboço sobre o cristão frutífero. Eu não vou trabalhar, não vou ler, porque isso aqui é uma recapitulação, mas veja bem a construção, né? Isso aqui é uma revisão, né? Bom, na sequência aí tem alguns exemplos de sermões. Observe o tema, observe o texto usado, observe as divisões, as subdivisões. Ok? Então, isso é mais uma revisão do que a gente já viu. Uso das ilustrações. O valor das ilustrações. O que é ilustrações? É aquela história contada. Pode ser um evento que aconteceu, pode ser um evento que você criou, que você não vai dizer que aconteceu, se você criou. Fala, irmãos, podemos usar como ilustração, podemos usar uma história. Era uma vez. Então seja bem honesto, se aconteceu, aconteceu. Diz a cidade, diz o nome, diz a data. Um testemunho tem credibilidade quando se dá todas as informações. Se é uma história contada, era uma vez, conta-se que, uma história para ilustrar isso aqui, e o objetivo é como se você abrisse uma janela e iluminasse o teu sermão. A pregação, a ilustração na pregação,
ela dá clareza ao sermão, torna um sermão interessante, dão viveza à verdade, né? Dão vida à verdade e dão ênfase à verdade. E é agradável, né, você ouvir histórias, né? A gente gosta de histórias. O Senhor Jesus contava muitas histórias, algumas histórias verídicas e outras criadas por ele para ilustrar suas lições. Então, é dito com frequência que a ilustração para o sermão é para o sermão que a janela é para casa, é a entrada de luz. E a luz agrada, a luz ilumina, a luz torna mais clara a situação. Tipos de ilustração, pode ser uma parábola criada por você, pode citar as parábolas da Bíblia, mas você pode criar parábolas também. Analogia, alegoria, uma história, pode ser uma fábula. Fábula é quando os animais falam, né? Disse a ilustração do, vamos ver se eu lembro aqui, o escorpião queria atravessar o rio e falou para o sapo. Isso é uma fábula porque os animais não falam, mas aqui falam. E falou para o sapo: seu sapo, me atravessa o rio aí porque eu não sei nadar. Aí o sapo falou assim: não, é negativo, se eu coloco você nas minhas costas, você me ferrou e eu morro. Nós dois vamos morrer. Que é isso, seu sapo? Como é que eu vou matar o senhor no meio do rio? E eu quero chegar do outro lado. Ah, tá bom, então sobe aí. Aí o escorpião subiu em cima do sapo e o sapo então foi passando, atravessando o rio. De repente o escorpião enfia o ferrão no sapo e mata o sapo. Aí o sapo, antes de morrer: o que você fez? Vamos morrer. Pois é, seu sapo, mas é a minha natureza, eu não consegui evitar. Se é que é bem isso a história, mas mostra que algumas pessoas são movidas pela sua natureza, né? E por mais que tenha boas intenções, a sua natureza má muitas vezes prevalece, e por isso que a gente tem que tomar cuidado. Bom, é uma historinha só para ilustrar isso, né? A aplicação tem que melhorar. Princípios a observar no uso das ilustrações: usar ilustrações apropriadas. Certo incrédulo, zombando de um ministro que foi visitar um moribundo de péssima reputação, disse-lhe: pode uma hora de arrependimento expiar toda uma vida de pecado? Não, disse o homem de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo pode. Você vê que se encaixou perfeitamente. Pessoas que estão questionando: como é que pode? No último instante, aprontou a vida toda, no último instante se converte, vira crente. Então, o arrependimento tem poder para perdoar uma vida de pecado? O arrependimento não. O arrependimento só abre as portas. Quem perdoa é o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus. Use ilustrações críveis. O que são ilustrações críveis? Existe um bom senso, né? Você não pode usar uma ilustração absurda. Uma das ilustrações absurdas que eu ouvi, essa aqui do corta-corda, e eu fiquei indignado, porque o pregador não disse que era ilustração, era como se tivesse acontecido. E o irmão foi escalar, irmão disse, dá até detalhes, e na época eu fiquei irritado, porque depois que eu fui ver que era ilustração. E o irmão subiu a montanha e começou a escalar, de repente escureceu e ele não conseguia descer, uma grande nevasca, então neve, escuridão, e ele estava, e de repente ele subindo lá, ele caiu e ficou seguro pela corda amarrada no seu corpo. Ele ficou pendurado sobre a corda, ligado à corda, e ele olhava para baixo assim, não conseguia ver nada porque estava escuro e mais aquela neve caindo. E o Espírito de Deus disse assim: corte a corda. Ele falou: Senhor, não vou cortar a corda não, eu vou, aqui pode ter um precipício, eu vou morrer. Corte a corda, confie em mim. Não, senhor, não vou cortar a corda. E corta a corda, não vou, corta a corda, não vou, e não cortou a corda. No dia seguinte, uma expedição de socorro foi atrás dele e o encontrou morto, congelado, com meio metro do chão.
Então aquele irmão não ouviu o Espírito Santo e morreu. E o pregador se empolgou e começou a mostrar a importância de ouvir Deus. E eu fiquei indignado, falei, mas espera aí, isso não é verdade, isso é uma história. Como é que a gente sabe que ele conversou com o Espírito Santo se quando encontraram ele estava morto? Essa conversa dele com o Espírito Santo, como é que pode? E eu fiquei indignado, irmãos, porque eu imaginava que era uma verdade, mas era uma ficção, era uma história. Então se é história, se é verdade, é verdade, eu não misturo as coisas. Então, inadmissível contar uma história dessa, dizendo ser verdade, né? E aí quando você coloca o Espírito Santo ainda, que ele disse e tal, não use histórias contadas com isso, irmão. Procure usar testemunhos verdadeiros. Deus falou, então, que seja uma verdade, né? Não uma história inventada. O menino e o barquinho. Essa história aqui eu aprendi bem cedo na minha vida cristã. Você já deve ter ouvido, se não ouviu, vai ouvir. O menino, com muito carinho, naquela época que as crianças brincavam na rua, né? Construiu um barquinho. E os detalhes, tudo com muito amor. E foi brincar no rio. No riozinho perto da sua casa. E era o barquinho dele. De repente veio uma enxurrada de água da montanha e pegou de surpresa e levou o barquinho embora. E ele nunca mais, após muita procura, não conseguiu mais achar o barquinho. Certa vez ele foi na cidade onde ele morava e encontrou numa loja de brinquedos o barquinho dele, no mostruário, né? E ele disse pro dono, moço, aquele barquinho é meu, eu que fiz ele. Não, esse barco que me trouxeram, eu comprei, não quero saber não, se você quer levar, é tantos reais. Mas, moço, eu não tenho dinheiro. Posso fazer nada, meu filho, é tantos reais para você levar o barquinho. E ele então, a partir daquele instante, começou a trabalhar, cortar grama, carregar lixo, o que ele podia fazer na comunidade e fazia para arrecadar o dinheirinho dele. Completado, com muito sacrifício, completou o valor, correu na loja e disse, moço, aqui está o dinheiro, eu quero o meu barquinho. Ah não, tudo bem, então aqui está o barco. E ele abraçou aquele barco com muito amor e disse, barquinho, você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu te fiz e agora porque eu te comprei. Então é uma história que se encaixa perfeitamente com o que Cristo fez por nós. Ele nos fez, depois ele nos comprou. Esse aqui, ó, 2 amigos na neve, isso fala sobre o amor ao próximo. Os amigos saíram de uma barraca, né, de um local onde eles estavam e foram pelas montanhas fazer trilha, só que veio uma nevasca terrível e esfriou bastante, não conseguiu nem enxergar direito o que estava na frente, né? E aí resolveram voltar e um deles desmaiou, na volta desmaiou, pelo esforço, pelo frio, desmaiou. E o que estava do lado agarrou ele e disse para um outro, me ajuda aqui que fulano desmaiou. Não, que ajuda o quê? Aí a gente vai morrer. Deixa eu chegar logo na choupana, deixa eu chegar logo na nossa casa lá, porque eu estou morrendo de frio. Deixa ele aí, vamos embora. Não, eu vou cuidar dele, eu vou levá-lo. E aquele amigo colocou o que havia desmaiado nas costas e foi levando com muita dificuldade, andando no meio da neve, porque já tinha uma camada de neve no chão. E com muita dificuldade chegou ali na casinha, na choupana onde eles estavam. E ele perguntou, cadê fulano que passou por nós? Não chegou até agora. No dia seguinte, abaixando a neve, foram ver aquele que havia passado, o egoísta, passou e morreu congelado. E ele entendeu, o amigo entendeu. Olha, eu decidi salvar o meu companheiro. E eu coloquei sobre as costas. O esforço que eu fiz para salvá-lo esquentou o corpo dele e ele foi salvo. E o corpo dele aquecido me aqueceu. Então,
um salvou o outro. E o egoísta, que não quis salvar ninguém, morreu. Isso se encaixa muito bem sobre a importância de carregar uns aos outros, né? De servir uns aos outros, de amar o próximo. Então é isso. Agora, eu sugiro que você seja um colecionador. Eu coleciono ilustrações. Então, quando você ouve uma ilustração, um testemunho, se for testemunho verdadeiro, né, testemunho tem que ser verdadeiro, procure guardar a data, o nome das pessoas, a cidade, e anota. Eu não sei a tua memória, mas a minha não dura muito tempo, né? Rapidamente eu esqueço. Então tem que anotar. Se for uma ilustração criada, anote e cadastre. Eu fazia isso no papel, né? Eu tinha um fichário e colocava a ilustração de acordo com o tema. Hoje é computador, fica muito mais fácil. Cadastre e tenha à disposição. Vou falar sobre perdão. O que você tem sobre perdão de ilustração? Vou falar sobre a volta de Cristo. O que você tem? Então você vai cadastrando, mesmo que você não... eu nunca preguei, mas cadastre. O dia que você precisar, tá lá. Então tem o seu banco de dados de ilustrações. Usar ilustrações exatas, anotando as informações. Se for testemunho, por favor, né? Eu já vi ilustração ser usada como testemunho. Ai. Como se fosse verdade, né? Ilustrações breves é para ilustrar, não é a tua pregação, né? É para ilustrar só, tem que ser breve. Cuidado com discriminação, né? Hoje vivemos um mundo muito machucado e devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Então você tem que estar sintonizado com a sociedade para não falar o que não deve. Como se diz, ser politicamente correto, né? E Deus ama os negros e os brancos. Tem gente que fala essa besteira querendo mostrar que não é racista e combater o racismo. Mas a partir do momento que eu falo qualquer coisa que eu diga que na minha cabeça existe o grupo dos brancos e o grupo dos negros, já é racismo. Então uma pessoa que não é racista, ela ignora completamente a cor da pele, se é vermelha, amarela, não importa. Como eu digo, se você não é dermatologista, esqueça a cor das pessoas. E eu conheci um irmão lá, quem não estudou, nunca estudou, era burro. Pera aí, gente, quem disse que quem não estuda é burro? A pessoa pode não ter uma formação acadêmica, mas faz uma casa que é uma maravilha, faz uma obra de marcenaria fantástica, uma pintura. Então existem áreas de inteligência. E nem toda inteligência é despertada pela vida acadêmica, pela escolarização. Então você não pode chamar uma pessoa de burra porque ela não sabe ler. Tem cozinheiros excelentes que não sabem ler, tem marceneiros, pedreiros excelentes, mecânicos que não sabem ler, pessoas honestas, pessoas íntegras, porteiros, não importa. Então você não pode chamar de burro uma pessoa porque ela não sabe ler, ou porque ela não estudou. Isso é politicamente incorreto, né? Aquela criança não andava, era inválida. Esse termo não se usa mais, inválido. Como assim? Ele tem portador de necessidades especiais, mas inválido. Pessoas aí que no cadeira de roda que desenvolve trabalhos fantásticos. Tem gente sem braço, sem mão que consegue sobreviver e tem uma motivação até maior, né, de superar suas limitações. É um termo que você não pode usar. Então fique ligado nesses termos para que você não seja preconceituoso. Comece sua coleção. Tem várias ilustrações que você já pode inserir no seu banco de dados. Fique à vontade. O perfil do pregador, não vou falar sobre isso, basta ler. A vida com Deus e quem ministra a palavra. Você seja franco. Se eu vendesse um shampoo que eu uso há 5 anos,
para restaurar os cabelos, você compraria? Olha, irmãos, eu tenho um shampoo aqui que restaura 100% dos cabelos, eu uso há 5 anos. Você não quer nem chegar perto desse shampoo. Por quê? Porque não funcionou. Então, uma ideia, um conceito que não funcionou na minha vida, por que alguém vai querer? Então as pessoas, antes de abraçar uma ideia, ela olha a sua vida. Conta-se a história, eu não sei se é verdade, se é ilustração, mas conta-se, era uma vez, né? Um irmão que chegou no bairro e convidou, um crente, né? Chegou num determinado bairro e convidou o vizinho para ir na sua igreja. E o vizinho disse assim, eu não posso, estou lendo um livro. O irmão achou estranho, mas tudo bem. 1 mês depois, e aí senhor, vamos na minha igreja conhecer? Eu ainda não posso, estou lendo um livro. E mensalmente ele pergunta, 6 meses depois, e aí meu senhor, vamos lá conhecer a minha igreja, louvar a Deus e tal? Vamos. Terminei de ler o livro. E o irmão falou assim, mas peraí, mas que livro é esse que você estava lendo? E o vizinho disse assim, eu estava lendo a sua vida. Eu queria saber que tipo de cristão era você, o seu relacionamento com os demais, com a vizinhança, com a família, para ver se realmente valia a pena seguir a tua fé. E eu preciso de uma fé e eu queria alguém que me ajudasse a ser melhor. O livro que eu estava lendo era a sua vida e agora eu quero conhecer o teu Deus, conhecer a tua religião. Não sei se é verdade, se é ilustração, mas se encaixa muito bem na história de que as pessoas não ouvem o que a gente fala, elas ouvem o que a gente vive. O pregador não é um profeta no modelo dos profetas bíblicos. O pregador, ele é inspirado por Deus, mas não tem a infalibilidade dos profetas bíblicos. Então os profetas falavam, inspirados por Deus, eram infalíveis naquilo que falavam, mas o profeta hoje tem que ser ouvido e conferido, tá? Então não queira se achar inquestionável, infalível naquilo que você diz. Deixe bem claro, irmãos, eu estou estudando aquilo que eu creio, eu sou um estudante da verdade, mas aí está a tua verdade, a palavra de Deus. Confira, sempre confira o que você ouve. Porque a distância entre o verdadeiro profeta e um falso profeta é muito tênue. Quer ver um falso profeta? Deus é amor e Ele te ama. Ele vai te abençoar. A partir de hoje o teu lar vai ser uma bênção, a tua família vai ser uma bênção. A partir de hoje haverá prosperidade financeira na sua vida. A partir de hoje eu declaro... Isso é coisa de falso profeta. Primeiro, só enfatizou o amor de Deus. O falso profeta só enfatiza o amor de Deus e esconde a ira de Deus. Segundo, ele profetiza bênção sem profetizar arrependimento. A Bíblia é muito clara, Deus vai abençoar, mas cria vergonha na cara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Falso profeta não fala em arrependimento e mudança de vida. Falso profeta só declara a bênção. Tome cuidado. A teologia do papagaio é da repetição, né? O pregador é um despenseiro, ok. Uma boa leitura seria o suficiente. O pregador é um arauto, muito interessante. Um embaixador. Recomendações ao pregar. Leia, leitura fluente e em tempo equilibrado. Um dos problemas maiores durante a semana é a dificuldade na leitura do texto. Leva as pessoas a ficarem desatentas. Textos muito grandes. Por exemplo, eu fui ler a parábola do semeador. Eu contei a história do semeador e depois eu fui lendo versículo por os versículos de acordo com o meu tema. Textos muito grandes é complicado. Eu lembro que no início da minha vida cristã, eu pediam para fazer a leitura bíblica, eu lia o capítulo inteiro da Bíblia. E depois eu descobri que não é bem assim. É melhor você ler pouco com a atenção do povo do que muito e o povo distraído. Então, geralmente eu resumo e eu vou lendo conforme a minha argumentação, né?
Modulação do Foz, uma das dicas mais importantes talvez seja esta: você já pode ter dormido durante alguma mensagem com um super tema, um super texto, ideias intrigantes, mas o pregador já dormiu. Uma das dicas mais importantes talvez seja esta: você já pode ter dormido durante alguma mensagem com um super tema, um super texto, ideias intrigantes, mas o pregador falava sempre no mesmo tom. Você percebeu a diferença? Então essa modulação, entonação aumenta, diminui, isso torna melhor. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Pai, não sei por mim. É Bíblia, mas é uma leitura chata. Né? Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É outro jeito de ler o mesmo texto, dando ênfase, dando entonação, modulação de voz. Identificação com o público, olhando para quem se prega. Você tem que ser um ventilador, né? Você não pode ficar só numa pessoa. A pessoa vai ficar constrangida. Se for casada, você vai levar uma surra. Mesmo que você nem esteja com má intenção. Mas se você focar numa pessoa, ela vai ficar sem graça. Isso você não pode esquecer dos demais, né? Ah, tem uma autoridade ali. Olha o prefeito, não para de olhar para o prefeito. Não, é ventilador, ó. Se for galeria, é ventilador duplo. Eu, quando prego em galeria, eu esqueço da galeria e fico só embaixo, né? Mas tem que... Eu, na verdade, eu só fico fazendo isso porque eu não presto atenção em quem está lá. Porque a minha preocupação é que eu vou pregar. Mas é o contato visual, né, geral. Porque eu estou preocupado com o que eu vou pregar, o que eu estou pregando. E às vezes tem amigo lá que fala, eu tava lá, você viu? Não, não vi, mas... eu sou assim, né? Não sei se os outros são assim também. Mencionando pessoas do público. Usando o humor ao seu favor, não contra você. Histórias reais alegóricas. Ok, tem bastante material aí. Evite isso na pregação, falar rápido demais, falar devagar demais, falar sempre do mesmo tom de voz, cruzar os braços, ficar olhando pro teto. Pregar de olho fechado. Pregar de olho fechado é mortal, né? Pedir para que as pessoas repitam frases de efeitos. Repita comigo. Diga para o seu irmão que você ama. Fazer perguntas e não as responder. Se você fizer pergunta, trate de responder. Colocar as mãos no bolso, dá uma ideia de desleixo, né? Ficar muito parado. Se você estiver sendo filmado, não pode se mover muito. Mas também não pode ficar estagnado, né, atrás do púlpito. Iniciar com desculpa. Tô com a garganta ruim. Então não prega. Cheguei atrasado. Tome cuidado, né? Ficar dando desculpa. Não me preparei muito. Não sei muito sobre esse assunto. Então, já começa derrubando a pregação. É isso aí, gente. Outros erros a serem evitados. Muito conselho legal aqui. Mas... o texto que você tem aí é para você estudar, né? Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Que Deus te abençoe. Parabéns a você que chegou ao final desse curso. Esse ano vai entrar na história, né? 2020 vai entrar na história como um dos anos mais difíceis para a minha geração, né? Porque eu acho que quem enfrentou a Primeira, Segunda Guerra, principalmente a Segunda Guerra, não foi nada fácil. Mas para nós que vivemos num Brasil abençoado por natureza e por bênção divina, né? Foi uma surpresa o que nós passamos esse ano. Então, se você conseguiu concluir o curso, que Deus te abençoe. Use esse material. Você recebeu 5 apostilas, né? Então a ideia é você colocar uma espiral, encadernar, deixar bonitinho como fonte de consulta. Continue estudando, né? Leia, releia e, acima de tudo, pregue a palavra. Não espere ficar bom para pregar. Pregue, estude, claro, pregue com o que você tem. E amanhã com o que você tem. Vai estar melhor. E depois, você vai melhorando. A prática, o estudo e a graça de Deus vai te tornando melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.